Esse rapaz negro é um gênio dos negócios. Outras pessoas montam suas barracas em ruas movimentadas, mas ele montou sua barraca em frente a um banco. Na verdade, ele não está tentando ganhar dinheiro. Ele queria se aproximar de homens brancos ricos, para que ele pudesse ouvir informações financeiras gratuitas. Para ouvir mais, o garoto limpou deliberadamente, de forma lenta e cuidadosa. Assim que o homem branco saiu, ele imediatamente pegou seu caderno para anotar o que acabara de ouvir. É mais útil do que uma pequena gorjeta para engraxar um sapato. A informação era muito mais útil. O garoto cresceu sabendo da importância de ganhar dinheiro. Ele queria ser banqueiro quando crescesse. Quando ele entregou o caderno ao pai, seu pai nunca ficou feliz. Em vez disso, havia uma ponta de medo. O pai disse ao menino, com tristeza, que essa ambição nunca seria realizada. Isso foi no Texas em 1939, um lugar onde havia muita discriminação contra os negros. Se um homem branco descobrisse que um homem negro estava ganhando dinheiro da mesma forma que eles, as chances eram de que eles perderiam suas vidas. O garoto entendia o que seu pai estava dizendo, mas ele acreditava que poderia viver da maneira dos brancos. Anos depois, o ex-lavrador de sapatos agora é casado e tem filhos. Wyatt trouxe sua esposa e filhos para Los Angeles. A discriminação racial não era tão ruim aqui. Por isso, ele decidiu começar seu negócio aqui. Ele não tinha um lugar para morar quando chegou. A família teve que morar no galpão de seu tio. É um lugar pequeno. Embora sua esposa não tenha se queixado, Wyatt prometeu a ela que logo estariam fora daqui. Na manhã seguinte, bem cedo, Wyatt planejava começar como corretor de imóveis. Com sua observação aguçada, ele notou que os bairros negros eram densamente povoados, enquanto os bairros brancos tinham muitas casas vazias. Wyatt viu aí uma oportunidade. Ele iria comprar essas propriedades brancas vazias e alugá-los para pessoas negras com renda estável. A SSM, ele poderia lucrar com o aluguel. Wyatt estava de olho em um apartamento. Ele estava coberto de mato, mas estava em uma boa localização. Ele entrou em contato com o proprietário no mesmo dia. O proprietário não discriminava os negros, mas o preço do apartamento era bastante alto. Wyatt tinha poucos recursos. Então, ele fez uma proposta ao proprietário. Ele pediu ao proprietário que vendesse a casa para ele por 30 mil yuans, quando a casa fosse alugada, e depois pagar o restante do dinheiro. O proprietário admirava a mente afiada de Wyatt, mas ele nunca fez negócios arriscados. Wyatt disse que entendia. Ele olhou para o calendário em sua mesa e, de repente, teve uma ideia. O calendário era um presente do gerente de um banco. Depois de se despedir de seu senhorio, Wyatt deu meia volta e foi até o banco. Mas a secretária do gerente tinha muito preconceito contra os negros. A pessoa que ela estava procurando estava logo atrás dela. Mas ela mentiu e disse que não estava lá, e foi isso que aconteceu. Wyatt não desanimou. Ele esperou do lado de fora do banco, até que o gerente saísse. No momento em que viu o gerente sair, ele foi até o gerente. Disse-lhe que era amigo do proprietário e que eles estavam trabalhando juntos em um negócio. Eles precisavam de um empréstimo de 5 mil dólares americanos do banco. Depois de muito convencimento, seu pedido foi rejeitado de imediato. De volta à casa, Wyatt parecia um pouco triste. Então o telefone tocou. A pessoa do outro lado da linha era o mesmo senhorio de hoje. Wyatt admite seu erro e se desculpa educadamente. Surpreendentemente, o proprietário não o culpou. Em vez disso, admirou sua energia. Ele sabia que era impossível, mas conseguiu. O proprietário disse a Wyatt para ir ao banco amanhã para obter um empréstimo. Ele garantiria o empréstimo sem nenhuma condição. Ele achava que o garoto poderia fazer grandes coisas. Alguns dias depois, Wyatt fez seu primeiro empréstimo. Ele comprou seu primeiro apartamento, mas havia problemas no horizonte. Uma senhora branca idosa chegou em casa, ficou indignada ao encontrar dois homens negros ocupando a porta de sua casa e os acusou de roubo. Wyatt explica que ela está aqui para reformar o apartamento, e a senhora continuou falando sem parar. Ela estava convencida de que eles eram ladrões. Quando ela soube que o apartamento era de WHET. O rosto da senhora ficou pálido. Ela foi para casa irritada, mas não demorou muito para a polícia chegar. A polícia chegou à porta. Ele disse ao Wyatt: "Você foi denunciado como o proprietário deste apartamento?" Wyatt disse que era o dono da casa. O policial fez uma careta de desdém, mas o calmo e controlado Wyatt já esperava por isso. Ele tinha o contrato de compra e venda com ele o tempo todo. Os policiais o verificaram várias vezes. Temendo que o homem negro à sua frente tivesse falsificado o contrato, eles confirmaram que o apartamento era de fato de Wyatt. Eles não tiveram escolha a não ser ir embora. Naquela noite, Wyatt voltou ao apartamento. Quando a senhora o viu, gritou para que ele fosse embora. Depois das 6 horas, não é hora de fazer reformas. Wyatt não se ofendeu. A senhora está dizendo que os trabalhadores não podem entrar. Eu sou o proprietário desta casa. Posso entrar quando quiser. A senhora parecia incrédula. No dia seguinte, ela se mostrou altiva. Foi embora com seu orgulho e vaidade ridículos. Pouco depois, a velha senhora foi embora. Wyatt alugou seu quarto para uma senhora negra, como ele havia previsto. Havia um grande potencial no mercado de inquilinos. Ele cumpriu sua promessa e pagou o saldo ao proprietário. O proprietário ficou impressionado com sua integridade e capacidade. Por isso, ofereceu-se para cooperar. Isso não custou um centavo ao Wyatt.
Tudo o que ele tinha de fazer era procurar um bom preço, e quando chegou a hora de assinar o contrato, ele entraria como um homem branco, e quando o negócio se concretizar, ele receberia metade do aluguel. Wyatt ficou feliz em atender ao pedido. Os dois homens fizeram um trabalho rápido, e com seu trabalho árduo, eles conseguiram construir mais e mais propriedades, e fizeram uma fortuna. Wyatt cumpriu a promessa que fez à esposa, mudou-se do quarto de serviço para a casa grande, e viu o sorriso no rosto de sua esposa. Ele sentiu que tudo valeu a pena, mas o caminho para o empreendedorismo é sempre cheio de espinhos. O proprietário, com quem ele havia trabalhado por anos, faleceu repentinamente. Todos os bens foram herdados por sua esposa, e sua esposa era uma verdadeira racista. Ela se recusava a ter qualquer relação com os negros. Ela tentou comprar a propriedade de Wyatt por uma fração do preço, e ameaçou Wyatt com um processo judicial. Se você não concordar, vamos ao tribunal. Você verá se o juiz deixará um homem negro vencer. Em vez da injustiça social, Wyatt não queria ceder tão facilmente, e o advogado lhe disse com simpatia: nos dias de hoje, nos Estados Unidos, o resultado das ações judiciais entre brancos e negros já estava predeterminado. A balança nunca penderia a favor do homem negro. Além disso, você é apenas um parceiro nas sombras. Wyatt continuou determinado. Ele tentou fazer com que o gerente do banco que fez o empréstimo testemunhasse, mas o gerente já estava sendo pago por uma mulher. Ele preferiu não recebê-lo. Wyatt viu isso em seus olhos. Ele saiu com uma raiva endurecida, mas ele nunca sucumbiria ao seu destino. Olhando ao redor, para os brancos que passavam pelas ruas, para onde quer que ele olhasse, as presas da discriminação estavam à mostra. Mas ele ficou surpreso ao descobrir que o prédio abrigava 7 bancos. Essa descoberta deu a Wyatt uma ideia ousada. Ele decidiu comprar o prédio e fazer com que todos os bancos nele existentes trabalhassem para ele. Para concretizar sua ambição, Wyatt procurou Dodge, um corretor de imóveis negro. Ele lhe contou tudo sobre seu plano. A primeira reação de Dodge foi pensar que ele estava louco, afinal de contas, era o prédio mais caro de Los Angeles e era de propriedade de um homem branco. Mas Wyatt não deixou que o ceticismo de Dodge o impedisse. Em vez disso, ele explicou calmamente seu plano de comprar o edifício. O prédio abrigava 7 grandes bancos. Ele não só conseguiria obter um empréstimo dos bancos e se manter a par dos últimos desenvolvimentos imobiliários. Dodge ficou chocado com o plano de Wyatt. Ele achava que funcionaria, e se funcionasse, isso não apenas levaria sua carreira para o próximo nível e colocaria os banqueiros brancos sob seus pés. Ele decidiu trabalhar com Wyatt para atingir esse objetivo ambicioso, mas por causa da cor de sua pele, eles não podiam lidar diretamente com o homem branco. Portanto, precisavam de um homem branco, e Wyatt tinha alguém em mente. Era Matthew, o trabalhador que havia reformado sua casa. Esse jovem não discriminava os negros, e ele tinha grandes ambições. Em pouco tempo, os dois arrumaram um pacote para Matthew. Eles o ensinaram a jogar golfe e como manter boas maneiras à mesa e o conhecimento financeiro necessário. Após um período de treinamento, Matthew se saiu muito bem. Ele tinha um bom domínio do conhecimento financeiro. É difícil dizer que ele já foi um decorador. A próxima etapa foi abordar os proprietários dos edifícios. Surpreendentemente, eles foram parados no campo de golfe. George não foi autorizado a entrar por causa da cor de sua pele. Matthew ficou horrorizado e, com o incentivo de George, ele encontrou coragem para entrar no campo sozinho, enquanto Wyatt observava de longe, e Matthew correspondeu às suas expectativas. A habilidade de Matthew com a bola atraiu a atenção dos proprietários. Não só isso, mas ele ganhou a chance de negociar com eles. Mas negociar era um desafio difícil para Matthew. Wyatt manteve o sorriso no rosto, porque ele tinha um plano. Através da luz noturna das janelas do prédio, ele havia calculado a taxa de desocupação, já havia calculado os lucros e os custos. Tudo o que Matthew tinha de fazer era lembrar os números-chave. No dia da negociação, não importava o quanto o proprietário inflacionasse o valor do prédio. Matthew usou os números, vendo que o outro lado não poderia ser enganado. O proprietário se ofereceu para abrir mão de $500 mil. Então eles compraram o prédio por $1,5 milhão. Toda vez que Wyatt entrava no prédio, um banqueiro diferente apertava sua mão. O gerente, que costumava desprezá-lo, ficava atônito com a V e esse é o ponto, com o apoio dos grandes bancos. Wyatt e George usaram os empréstimos para expandir seus negócios rapidamente. Eles procuraram e adquiriram uma série de propriedades. Gradualmente, eles romperam as fronteiras entre os bairros brancos e negros de Los Angeles. Os bairros que antes eram só de brancos, agora eram só de negros. A história dos empreendimentos dos dois homens logo se espalhou por toda Los Angeles. Até mesmo o vice-presidente veio ver o prédio deles alguns anos depois. Wyatt voltou para casa com sua família. Viu o que seu filho havia realizado. Seu pai estava orgulhoso dele. Wyatt estava andando pela rua com seu filho quando passou pelo banco onde costumava ter uma cabine. Ele tirou os óculos e viu um brilho em seus olhos, e um plano brilhante lhe veio à mente. Ele iria comprar o banco e fazer com que os empréstimos não fossem apenas para os brancos. Então, ele mal podia esperar para voltar a Los Angeles. Ele voltou para Los Angeles para falar com George sobre isso. Mas George era contra. Porque o Texas era o estado mais racista do país. Era quase impossível fazer negócios com pessoas brancas. Wyatt, apesar das objeções
ações de George. Wyatt, porque ele havia estado na chuva. Ele queria usar sua energia atual para segurar um guarda-chuva sobre os negros do Texas. Ele estava determinado a fazer isso. George não tem escolha, a não ser concordar com isso. Eles ainda escolheram Matthew para essa negociação. Com certeza, George trouxe um amigo para ajudar Lou, mas os planos mudaram. O presidente do banco, a fim de salvar o emprego de seu filho, ele transferiu apenas 80% das ações. Isso significava que ainda havia homens brancos no topo do banco. E isso forçou Wyatt a ficar fora dos holofotes. Ele não teve escolha a não ser trabalhar nos bastidores para conceder empréstimos aos negros e dar a eles acesso aos empréstimos. Ele buscava os melhores clientes negros e se ofereceu para ajudá-los a reformar suas lojas antigas, fornecendo a eles novos equipamentos, e viu os negros se fortalecerem cada vez mais. O coração de Wyatt estava cheio de alegria, mas a felicidade durou pouco. O segundo proprietário do banco notou algo incomum, pois os negros tinham uma taxa de aprovação de 100% para empréstimos. Então, ele procurou Matthew e perguntou o que estava acontecendo. Matthew, é claro, nunca revelaria a verdade. Assim, o segundo proprietário decidiu segui-lo. Ele descobriu que estava trabalhando para um homem negro. Isso foi um choque para o segundo proprietário. Um profundo sentimento de vergonha e raiva se espalhou por ele. Ele decidiu fazer o que fosse preciso para se tornar o chefe do banco. Depois de localizar a residência de Whites, o segundo acionista fez uma ameaça direta e exigiu que ele desistisse de sua participação no banco, ou ele contaria a verdade ao governo, apesar da sessão de fotos de White com o vice-presidente. No estado racista do Texas, no estado racialmente carregado do Texas, mas mesmo assim, Wyatt estava determinado a tirar o segundo proprietário da casa. Ele tinha certeza de que eles não ousariam denunciar Lou, afinal de contas. Ele era dono de 20% do banco. E se a verdade viesse à tona, não faria bem a nenhum dos dois. No entanto, ele subestimou a atitude discriminatória do segundo acionista em relação aos negros. Não demorou muito para que White recebesse uma notificação do Office of the Comptroller of the Currency. A notificação dizia que havia uma denúncia anônima de que eles haviam feito empréstimos a negros em violação à lei e que uma revisão das finanças do banco seria realizada em 15 dias. Essa notícia inesperada e inesperadamente deu a Matthew a chance de provar seu valor, mas não para o YTG e o RG.EF e para sua esposa. Desde que a família de Matthew se mudou para cá a trabalho, a vida havia mudado drasticamente. Para compensar Lou, Wyatt se ofereceu para quintuplicar seu salário, mas a esposa de Matthew não estava satisfeita. Aos olhos dela, Matthew era apenas um trabalhador. Ela se sentia humilhada na frente de seus amigos, por isso, ela costumava fazer uma lavagem cerebral nele. Ela queria que ele fosse o chefe, e Matthew levava muito a sério sua imagem diante da esposa, e ele levou isso a sério. Agora o Continental Bank estava em crise. Ele propôs comprar outro banco pequeno e transferir o negócio de empréstimos do Continental para lá. Parecia uma boa ideia, mas Wyatt sentiu que havia muitas armadilhas, que ele e George não tinham tempo para administrar, e então Matthew disse: ele poderia administrar o banco depois que ele fosse adquirido. Dessa forma, poderíamos colocar tudo em funcionamento. Wyatt suspirou profundamente. Ele sabia melhor do que ninguém. Matthew não era capaz de administrar um banco por conta própria, por isso, ele rejeitou educadamente a ideia. Mas Matthew ainda estava relutante. Ele até ameaçou se demitir e voltar para Los Angeles. George ficou furioso, considerando que Matthew estava com ele há tanto tempo. Eles não tiveram escolha a não ser concordar em comprar um banco e deixar que Matthew o administrasse sozinho. Felizmente, eles conseguiram passar pelos inspetores. Mas a discriminação contra os negros no Texas continuava a mesma. A linguagem discriminatória estava em toda parte nas ruas, e para piorar a situação, todos os empréstimos de Matthew estavam com problemas. O processo de verificação estava mais ridículo do que nunca. O empréstimo estava listado como um empréstimo de $100 mil americanos, mas ele desembolsou acidentalmente $200 mil americanos. Ele logo foi abordado por um inspetor do Office of the Comptroller of the Currency. Ele disse que voltaria em 1 hora para verificar os livros. Matthew entrou em pânico. Ele pediu ajuda a White. Ele sabia que Matthew não conseguiria lidar com aquilo. Então, Wyatt entrou no banco como zelador, enquanto o auditor estava verificando os livros. Ele foi para trás do vidro, mas essa trapaça foi rapidamente descoberta pelo inspetor. Ele fechou a porta do escritório atrás de a SSM. Wyatt não podia ouvir Lou. Sem a ajuda de White, Matthew foi um idiota quando confrontado pelo auditor. Durante a inspeção, ele encontrou uma dúzia de violações de hipoteca. Wyatt ficou atônito quando soube disso, porque ele havia examinado todos os empréstimos. Não é possível que esse tipo de problema aconteça. Descobriu-se que o advogado de Matthew foi apresentado pelo segundo acionista. Ele deliberadamente criou uma armadilha no contrato. Seu plano era ferrar White e George. A melhor coisa a fazer nessa situação terrível era se livrar do banco. Mas Matthew não queria voltar a ser um operário. Ele queria ser o chefe. Ele queria manter sua imagem aos olhos de sua esposa. No dia seguinte, George recebeu
recebeu uma notícia incrível. Um amigo dele ligou para lhe dizer que o banco em questão havia pago suas dívidas. George riu quando ouviu a notícia. Ele não podia acreditar que algum tolo compraria aquele empréstimo ruim pelo preço original. Quando soube que se tratava de outro empréstimo seu, George ficou furioso. E ele correu para Matthew com Wyatt, porque Matthew havia violado a lei, mas nenhuma repreensão. Não foi capaz de resolver a situação. Os reguladores do banco foram rápidos em responder. Eles não apenas fecharam o banco, prenderam Wyatt e George. Anos de trabalho árduo e dedicação foram em vão. Na audiência que se seguiu, Matthew colocou toda a culpa em Wyatt e George. Ele foi absolvido, e eles se viram diante de duas escolhas difíceis. Eles poderiam se declarar culpados e assumir a culpa. O máximo que poderiam perder era o banco, a outra opção era contar a verdade, mas as consequências disso seriam grave. Eles não iriam apenas para a cadeia, perderiam todos os seus bens em Los Angeles. Wyatt tirou os óculos que estava usando para reprimir sua raiva. Ele não aguentava mais. Ele se levantou, mas não importava o quanto Wyatt tentasse se defender. Isso não mudou a realidade. Ele e George foram condenados a 3 anos de prisão. Todos os seus bens imóveis foram confiscados. No dia em que a sentença de Wyatt terminou, sua esposa e George estavam esperando do lado de fora. Embora Wyatt agora não tivesse nada, mas ele havia conquistado o privilégio mais precioso de todos. Anos depois, eles voltaram para as Bahamas. Depois, voltaram ao Texas para comprar propriedades e alugá-las para negros. Eles continuaram lutando contra a segregação. Por meio de seus esforços, o Congresso aprovou o Fair Housing Act, proibindo a discriminação racial na venda e no aluguel de imóveis. Este filme é baseado em fatos reais. Wyatt usou seu poder para lutar pela maior justiça para seus semelhantes. Ele não é um adolescente impulsivo, é um homem de grande ambição. Ele deixou de ser um homem de negócios para se tornar um líder político. Foi ele quem melhorou as restrições e a discriminação contra os negros no campo dos investimentos. Esse grande quadro de generosidade e sacrifício, e, em um sentido real, ele fez uma transformação perfeita de sua identidade. A realidade geralmente é mais dura do que os filmes. A história de hoje termina aqui. Se você gostou, clique para se inscrever. Estou ansioso para encontrá-lo novamente.